Olá, meus amigos. Eu vou tentar explicar aqui uma situação para que vocês possam compreender melhor o podcast. É o seguinte: ontem eu recebi a visita aqui na minha casa de um rapaz adventista. É uma pessoa com a qual eu tenho uma amizade já de muito tempo. Apesar de eu ter saído da igreja, mas ainda restaram, né, algumas amizades lá. Esse rapaz, ele é um homem assim, ele é mais velho do que eu um pouquinho, mas é solteiro também. E de vez em quando a gente conversa por telefone, ou quando ele vem na minha casa, ou quando eu vou na casa dele, enfim. E assim, ele é uma pessoa muito dedicada. Ele é uma pessoa muito dedicada assim nos trabalhos, ele recentemente ele me confessou que ele foi até, como é que chama? Tipo assim, ele foi nomeado para um cargo de líder na igreja. Tem igreja que chama o pastor, na Adventista, se eu não me engano, é ancião que ele chama. O ancião é a pessoa que fica responsável ali por uma congregação. É o caso desse meu amigo. E aí ontem ele veio aqui, passou um tempão aqui, a gente batendo um papo, e como ele já me conhece há muito tempo, me acompanhava na rede social, e agora eu disse aqui, frequenta a minha casa, já tivemos convivência os tempos que eu era da igreja. Então, assim, ele conhece a minha índole, o meu perfil, a forma como eu encaro as coisas, né? A minha visão sobre as coisas. E em vista do que ele era hoje, eu acho assim que ele já até despertou bastante a mente dele. Mas, assim, ele não esperem, não espere de repente que o homem seja um red pill. Ele não é um red pill, ele é um homem religioso, né? Ele é um homem religioso, ele está na Matrix religiosa, mas talvez em alguns aspectos, em alguns pontos ele já me deu razão, assim, coisas que a gente já conversou e aí ele percebe que realmente confere com a realidade, né? Ontem, quando ele esteve aqui, a gente estava conversando, e ele foi tipo assim, ele começou a me falar umas coisas interessantes, aí eu interrompi, ele fiz um pedido, aí eu falei, olha a minha jogada, pessoal. Eu falei assim, que eu participo, em nenhum momento eu falei de canal aqui no YouTube, né? Eu falei de um grupo. Eu falei, olha, eu participo de um grupo lá no Telegram, é um grupo até grande e tal, só que eu sou anônimo nesse grupo. Na verdade, todos que estão ali é anônimo. O Telegram ele dá essa facilidade, a gente interagir lá sem precisar revelar a identidade, enfim. E aí eu falei, tipo um grupo de autoajuda. Eu falei, eu queria saber se a gente poderia, nesse nosso bate-papo aqui, você me permite gravar? Eu falei, eu gravo, e aí eu solto lá no grupo, pro pessoal, pra gente debater, é uma coisa assim, só pra nós mesmo, ali, né? E aí ele concordou. Ele falou que não tinha nenhum problema. Ele, não, onde você quiser usar. Ele depois pediu para mandar uma cópia dessa gravação para ele. Só que o problema é que quando eu tive a ideia, já estava muito perto já dele ir embora. Onde tinha culto, né, na igreja, tinha culto, então ele não pôde ficar mais tempo. Mas deu pra gente conversar aí em torno de mais de 20 minutos, acho que uns 24 minutos aqui. Então, assim, foi uma conversa bem sincera, sabe, bem sincera. Vocês perceberão até a diferença na atitude da pessoa. Eu faria o que eu fiz ontem aqui se eu não conhecesse o perfil dele, né? Eu fui bem sincero com ele e você não vai ver em nenhum momento um comportamento agressivo, de raiva, de ódio, né? Mediante os questionamentos, as minhas colocações com ele. Recepcionou super de boa. E eu ainda digo, eu vou provar isso pra vocês, que vocês vão ouvir isso aqui, depois vai ter a segunda parte. Ele vai vir aqui outro dia e eu farei um segundo momento de conversa. Aí pensem o seguinte, é um migtal conversando com um religioso, mas o ponto em comum é que nós dois fomos da igreja adventista. Ele continua sendo, porém eu já saí, mas eu conheço toda a bagagem, né? Então,
eu vou compartilhar isso aqui com vocês, né? Vocês poderão estar ouvindo aí. Não é nada demais que eu não possa publicar aqui, é uma conversa, coisa do dia a dia. Eu vou falar logo aqui o que é a temática, porque aí quem não gostar desse tipo de assunto, nem fica aqui, né? Você terá a sua liberdade de não perder tempo ouvindo, se é uma coisa que você não gosta. Mas é o seguinte, é porque, como eu disse aqui, ele conhece a minha trajetória, ele conhece o meu histórico, sabe? Esses dramas que eu já passei, principalmente com relação ao assédio, o assédio feminino, depois de eu ter abrido mão, né, dessa interação, dessa... E aí, o que me instigou essa conversa com ele? É porque uns dias atrás ele comentou pra mim que ele também é alvo de assédios. Até por a posição que ele exerce dentro da igreja, né, de liderança. E aí ele disse assim, Vitor, mas incrivelmente, diferente de você, eu consigo me sair dessa mulher. Eu consigo. Eu faço de um jeito que eu consigo afastá-las e não dá briga, não dá confusão, não dá... Então, do dia que ele me falou isso, eu fiquei assim, não, uma hora eu vou sentar com ele pra gente conversar. E ontem a gente já conversou um pouco sobre isso, né? Claro que eu já tinha alguma coisa baseado, assim como ele conhece o meu histórico, eu também conheço o histórico dele. Só que ontem foi o momento assim que a gente botou as cartas na mesa, assim, né? Eu pude falar, ele falou também. E eu acho que vai ser bem interessante. E eu queria ouvir as opiniões de vocês também aí nos comentários, assim, o que vocês acharam da posição. Eu dei o nome, esse nome que vocês verão aqui não é o nome dele, assim como o meu nome não é Vitor, o nome dele também não é Lucas, mas adotamos esse nome, né? Foi uma coisa até engraçada, pessoal. Eu falei assim pra ele, eu falei, ó, tu não vai botar teu nome aqui, né? Eu falei, escolher um nome. Aí eu falei assim, eu vou botar teu nome de João. Aí ele, não, porra, João não. Eu digo, por que não? Não, o João é muito assim, uma pessoa muito velha, sei lá, um homem lá da roça, né? Mas vamos escolher outro nome aí. Aí ele mesmo escolheu o Lucas, né? Eu falei, tudo é da Bíblia, né? Eu falei, como você é um homem da igreja, eu pensei em escolhermos aí o nome da igreja, ou o nome da Bíblia. E aí ficou como Lucas, né? Eu vou anexar os dois áudios aqui, né? Na minha edição. E aí vocês vão ouvir a nossa conversa, tá? Foi uma conversa bem respeitosa, uma conversa boa. Eu juro pra vocês, se ele não tivesse ontem com o compromisso da igreja, nós teríamos conversado mais. Mas ele vai vir aqui. Ele vai vir aqui de novo. De vez em quando ele aparece. Ou ele vem voluntariamente, ou às vezes eu chamo, né? E aí eu posso estar entrando em contato e marcando para ele vir outro dia. Aí eu quero assim essa avaliação de vocês também, né? Vocês vão me dizer se vocês gostaram do diálogo aqui, né? Se vocês gostaram, acharam interessante, eu posso fazer uma segunda parte aí com ele. Então, vamos lá, né? A partir desse momento, vocês vão ouvir aí. Vamos lá. E aí, meu amigo Lucas? Tudo bom com você? Tudo bem, meu amigo? Que bom. É o seguinte, rapaz, eu vou tomar a liberdade hoje aqui de lhe fazer um questionamento. O senhor que é meu amigo das antigas, né? É adventista. Tenho certeza que você lida com pessoas, Sim, homens e mulheres, jovens, crianças, né? sim, Só a nível de detalhe, assim, não precisa falar o nome, mas você exerce liderança na igreja, né? sim. Uma liderança, enfim. Olha, eu tenho um problema. Eu vou falar de mim e depois eu vou lhe fazer uma pergunta. Assim, eu tenho um problema seríssimo na minha vida que é a questão de lidar com a rejeição feminina. Então, depois que eu me tornei professor, passei a ter uma renda melhor, sempre surge mães solteiras e mulheres casadas. Na rede social, nos ambientes de trabalho, na vizinhança, em qualquer lugar que eu tiver, surge. Dando em cima de mim, querendo. E assim, quanto mais eu não quero, eu já tenho o quê? Especialmente de 2017 pra cá, tivemos uma interrupção aqui
de uma ligação, mas vamos continuar. Então, assim, retomando o que eu estava a lhe falar, isso é uma coisa que assim, sempre me instiga, eu sempre fico com isso na minha cabeça, por que que isso não é respeitado, essa coisa, como eu estava te falando, né, de 2017 para cá, já completando aí 4 anos, eu tomei uma decisão de não ter mais relacionamento, nenhum tipo de relacionamento, nem casual, nem namoro, nem nada, nada, eu nem com, né, aquela mulher de programa, de forma alguma. Mas assim, uma coisa que ficou muito perceptível para mim é que quando eu me subordinava a elas, quando eu interagia com elas, era menos pior, de certa forma, do que depois de 2017 para cá que eu passei a não me envolver mais, porque depois que eu renego isso, eu não me submeto, eu não cedo, e só lembrando, né, sempre são ou mulheres casadas ou mães solteiras, as do ambiente de trabalho, se eu as rejeito, passa a me perseguir, querer me prejudicar, querer me ferrar, não tem sossego, não tem paz. Se não é do ambiente de trabalho, tinha muita perseguição, mas depois que eu me saí de rede social, aí melhorou muito nesse sentido, mas ainda tenho ainda o problema do ambiente de trabalho. E aí, baseado na nossa amizade, uma vez eu escutei você, acho que a última vez que você esteve aqui, eu fiz um comentário, alguma coisa, e você falou assim pra mim, que quando esse tipo de coisa acontece contigo, que você é uma liderança, né, Igreja. na igreja, você exerce papel de liderança, então você lida com homens, mulheres, jovens, crianças, e então essa questão do assédio durante a tua jornada de vida já houve, né? Uhum, sim. Então, aí você falou, como eu ia falando, na última vez que você esteve aqui, que você consegue se sair dessas situações com facilidade. Isso, até hoje, isso ficou na minha cabeça. Como é que tu faz, assim, na prática? Por exemplo, tu tá lá na igreja, né? Você tá liderando, tá fazendo qualquer tipo de trabalho, seja aqui ou em qualquer outro lugar que tu estiver, e aí eis que surge uma mulher interessada em você, mas você, sei lá, você não tá afim, você não quer, não é teu propósito. E aí, eu digo assim, a insistência. Você não quer, mas a pessoa está insistindo. Como é que você sai? Para mim, assim, seria muito interessante ouvir o que tu tem a me dizer. Como é que é na prática, assim? Como é que tu faz? Olha, meu amigo, eu, por incrível que pareça, eu me deixo envolver para depois me sair. Porque ninguém gosta de ser rejeitado, e principalmente as mulheres, né? Se ela vê que ela está sendo rejeitada, automaticamente ela vai insistir. Depende da mulher, claro, né? Tem umas que se você rejeitar, ela já sai fora logo, já se distancia. Mas como diz uma frase, né? Se você não pode com ele, junte com ele, junte-se a eles, né? Então, no caso das mulheres, eu vejo assim, eu me envolvo com elas, sou atencioso, dou atenção, respondo às perguntas, mas não abro brecha se eu não quiser por relacionamento. E ela pode ficar à vontade para estar fazendo as suas cantadas, né, dando as suas indiretas, e a gente age com naturalidade nessa parte. Recentemente, uma mesma entrou em contato comigo, atendi naturalmente, ainda temos contatos, mas sempre. Porque assim, se você abre uma brecha, ali ela já vai estar sentindo com liberdade de se envolver, de ir além. Mas se você não abrir uma brecha com classe, com educação, ela vai ficar meio tímida, meio sem graça de estar insistindo numa coisa que ela não tem brecha, entendeu? Para entrar. Então, no teu caso, meu amigo, pelo que eu escutei você relatando, eu vejo que você não abre brecha, mas já fica, vamos falar assim, você já corta já a mulher assim de cara. Aí você vai ofender ela, ou ela vai insistir, ou ela vai te prejudicar, como vem acontecendo. Então a frase que eu uso é essa, né? Você conhecer, entrar no terreno do inimigo, conhecer todas as fraquezas, os detalhes, as fortalezas, para você saber com o que está lidando. Então, nesse contexto aí, eu uso essa explicação e essa minha colocação também pessoal. Assim, tu sabe o que é o meu problema? Tu sabe o que é o meu problema, Lucas? É igual tu falou aí. Eu sou assim.
Tipo assim, só um ponto, eu não sou muito assim. Pra mim chegar e falar na cara, assim, falar na lata, eu não te quero, não, tal, não vai rolar. Eu tento aquela primeira, exatamente por o medo da reação dela, né? Então eu faço assim, eu sou monossilábico, eu vejo mensagem e não respondo, um exemplo, né? Eu vou dando aqueles sinais para que ela entenda que eu não tô afim. Já aconteceu de gente dizer assim pra mim. Um exemplo, a pessoa tá insistindo e eu não tô dando resposta. Aí, às vezes eu comento com uma pessoa conhecida, né? A pessoa diz assim: "Ah, mas aí a culpa é tua, porque tu sabe o que ela, você já chegou pra ela e falou pra ela que você não é afim dela, que você não, tu tem que chegar e falar. Tem que chegar e falar, porque se tu não fala, ela vai ficar insistindo. Aí uma vez eu perguntei, eu digo: "Vem cá, elas são tão burras assim?" Eu falei: "Eu acho que toda pessoa, qualquer pessoa, por menor que seja a inteligência dela, ela entende. Se eu mandei mensagem 4 vezes, 10 vezes para uma pessoa e a pessoa não me responde, ou a pessoa é monossilábica, o que a gente conclui disso? Que aquela pessoa não está afim de conversar, ela não está afim de interagir comigo, ela não está interessada. Então eu digo: não é, ela sabe que que eu estou fazendo ali, o negócio é porque gosta mesmo de... E assim, eu não me... De ambas as formas, se eu disser na cara que não quero, fica com ódio. Aí o que acontece? Eu entendo, tu tá... Assim... Eu lembro de um caso, me dê a permissão aqui, não vou dizer de onde é, mas eu lembro de uma mulher que você teve uma época... Foi uma mulher que você conheceu numa outra cidade, né? Ela era adventista ou ela era... Tu tava... Outra denominação. Era de outra igreja, né? Isso. Enfim, eu lembro que você conheceu, você até chegou a falar dela pra mim. Só que o teu intuito com ela era de amizade, né? Isso. Assim, aquela coisa de Deus, né? De evangelização e tal. Porém, ela tinha intenções de ela te via como um homem, ela queria você pra ela, né? E eu lembro que durante meses, foram meses e meses, tu sempre falava nessa mulher, às vezes você me mostrava mensagens, áudios que ela mandava e eu via a humilhação dela. Poxa, porque você não me dá uma chance? Poxa, porque eu tô aqui sofrendo por ti. Foi meses e meses. Aqui que reside a diferença entre eu e você, porque eu percebo que tu tem uma paciência. Cara, eu não tenho psicológico pra isso. Eu ficar 1 ano, 2 anos, 3 anos, uma mulher me amolando desse jeito. Aí chega uma hora que eu começo a transbordar assim de ódio, sabe? Eu começo a ficar com ódio, com raiva, sabe? E aí você não, eu já percebo que tu é frio nessa parte, tu consegue, me dê a permissão, você não vai ficar com raiva se eu falar uma descrição sobre a sua pessoa. De maneira nenhuma. Isso que eu vou te falar aqui é baseado na nossa amizade, assim, e nessas tuas interações. Esse caso que eu citei aí é um caso, mas eu já observei outros seus também. Sim. E eu percebo assim que você tem uma habilidade que é a capacidade de manipulação. Tu tem essa capacidade de manipulação, então me parece assim que você é frio nessa parte, ou seja, essa mulher pode ficar anos, né, fazendo isso contigo, que não te abala, né? Não. Tu não se sente abalado com isso. Tô terminando. Você não se sente abalado e assim... tu tem uma, assim, a frieza, também ao mesmo tempo a paciência, e tu também, eu diria que você é ardiloso nessa parte, assim, tu consegue dialogar, tu não cede, tu não dá o que ela quer, mas tu vai manobrando ali na conversa, que a meu ver, eu acho que chega um ponto que é ela que cansa, né? Então assim, me corrija se eu estiver errado, quando uma mulher que está insistente contigo, querendo te dominar, que, digamos, tu chegar pra mim e dizer assim: não, meu amigo, eu me vi livre de fulana, mas assim, você não brigou, não precisou partir pra violência, nem pra nada disso. Seria, tipo assim, nessa técnica de manipulação, você faz com que ela, numa determinada época, se canse. Tipo assim, ela achou que ela iria te vencer no cansaço, mas na verdade foi você que venceu ela no cansaço. Eu te falo assim, eu queria que você argumentasse aqui como é que é isso, assim? Como é que tu desenvolveu essa habilidade, rapaz? Porque eu queria ser frio dessa forma, mas não consigo. Olha, só fazendo uma correção aqui, meu amigo, quando eu falo conhecer o inimigo,
Não é na parte que a pessoa é inimiga, porque ser humano é ser humano, a gente tem que compreender, saber que a pessoa tem suas lutas, seu sofrimento. Não foi nesse sentido que eu falei, que ela é uma inimiga. Mas nessa parte aí que você mencionou, muito bem colocado, eu fui ferido também, ficou as sequelas, minhas angústias, passei noites em claras por causa dessa... Porque sempre o envolvimento fica feridas, né? E a gente não é ileso, que a gente é humano também. Tu fala relacionamento? Isso, com essa pessoa, de quase um ano, eu acho que foi até ano. Então, o que aconteceu? Da parte dela, ela disse que eu era o homem da vida dela. Quando me viu, disse que, palavras dela, foi uma revelação que ela teve, que esperou alguns anos, 7 anos pelo homem. Quando me viu, era esse, um homem cristão, um homem compreensivo. E eu, quando alguém fala isso aí, eu acredito. Não, se vai acontecer. Vai tudo bem, vamos ver então o que acontece. E aí começou meses e meses, a gente teve um envolvimento, tem um contato físico mesmo. Sério? Que ela não tinha 7 anos, a gente teve um contato físico. Não lá em si, né, a relação, mas a carícia nesses detalhes. Então, o que aconteceu? Eu penso assim, se a pessoa fala que ama, eu sou o homem da vida dela, o tempo vai... Sempre eu coloco isso na minha cabeça e tenho essa frase formada, o tempo que vai provar. Porque não são só palavras dela, né? Então, o que ela fez? Ela é uma pessoa sincera, de caráter. Mas hoje ela não tem contato nenhum meu. Ela me bloqueou em todas as redes sociais. Eu pedi perdão se eu ofendi ela, se eu magoei, se eu fiz ela sofrer. E nunca fechei as portas para ela. Falei, se for de Deus, vai acontecer. Mas você tem que partilhar da mesma fé que eu partilho. Só uma curiosidade minha. O que... Tu pulou uma etapa aí, assim, tu falou que tu teve um envolvimento com ela, e por que depois me pareceu isso, não continuou tendo um envolvimento? Porque tu percebeu que ela não estava ocorrendo o que ela falou, ela não gostava realmente de você? Agora, não teve porque ela estava cansada, realmente ela estava cansada porque falou que eu não assumi um compromisso, né? E eu falei que para me assumir, teria que ter igualdade, eu teria que ter algumas mudanças da parte dela. Aí o que aconteceu? Igual você mencionou, ela se cansou, mas eu não fechei as portas. Falei, se realmente você gosta de mim, então vamos tentar, mas tem que ter umas correções, que a gente não pode ficar você numa igreja ou noutra, você com um pensamento, eu com outro. Então, no fim, hoje é igual hoje eu até espero por ela, porque ela me conquistou com as palavras dela, mas as ações foram outras. Então eu vejo assim, você tem que, igual eu falei, né, conhecer a pessoa e dar brecha para a pessoa. Conhecer. Porque já que as pessoas insistem contigo, eu creio, se tu começar a dar brecha, mas não se envolver, elas vão cansar também, entendeu? Mais ou menos assim. Eu acho assim meio difícil, né? Assim, pela minha personalidade, né? Pelo meu jeito de ser. Eu sou muito assim, tem que resolver. Explosivo. Tem que resolver, tem que dar uma solução naquilo ali. Não pode ficar empurrando. Mas eu concordo. Infelizmente, eu tenho que concordar que essa maneira aí que tu colocou talvez seja menos nociva. Porque eu lhe falo aqui, pense numa situação, Lucas, cruel, meu amigo. É isso aí, quando você... Assim, às vezes eu converso, não é qualquer pessoa que eu saio partilhando isso aqui, né? Eu falo porque você é um grande amigo meu. Mas assim, às vezes eu converso até com mulheres. Eu tenho umas poucas mulheres aí que eu tenho amizade, quando eu falo desse assunto, aí elas dizem assim pra mim, ela falou, não, mas aí... Realmente, assim, porque isso eu já ouvi da boca de mulher. Mulher nenhuma gosta de ser rejeitada. Mulher nenhuma gosta de se sentir rejeitada. Então, eu vou te citar um exemplo. Eu tenho uma situação num colégio aqui, de uma mulher casada. Eu nunca cheguei pra ela e falei na lata. Eu apenas me esquivo dela. Queria comentar essa tua voz aí, essa tua fala. Posso só concluir? Assim, já tô fechando aqui. Assim, tipo assim... Esse caso lá da escola, né? Então, eu nunca cheguei e falei na lata, mas assim, eu me afasto dela. Eu não dou brechas. Eu só falo que é de trabalho. Meu amigo, essa mulher me odeia. O que ela pode fazer para me prejudicar? Então, assim, esse é o preço que eu pago. E eu não... É por isso que eu falo que é uma habilidade, porque eu não consegui desenvolver essa habilidade de ficar. Nos tempos que eu interagia, é porque realmente em algum momento eu acreditava que pudesse dar em alguma coisa, às vezes pedia pra voltar, eu acreditava que, não, eu vou tentar de novo, vai dar certo, ou eu vou tentar porque eu acho que ela gosta de mim. Era realmente, não é porque eu tava fazendo um jogo de falsidade ali, sabe, de manipulação, é porque eu acreditava.
A partir do momento que eu não quis mais, então é não mesmo. Perdão aí, pode falar aí. Olha, veio aqui na minha mente algo assim brilhante. Pela tua fala aí, pela tua situação difícil que eu tenho enfrentado, que eu tenho acompanhado, eu vou te dar um exemplo. O policial, eles andam na rua aqui, naquelas motos, tudo. Quando ele vê o bandido, ele conhece, só em olhar pro bandido ele já conhece. O policial, assim, ele passa por mim ou por ti mesmo, ele nem vai parar a gente, mas quando ele vê aquele lá que tá devendo, ele já conhece. E eu faço uma associação com as mulheres na tua relação também. Quando elas te vê, elas já te conhecem, entendeu? Aí quando tu fala qualquer frase, quando tu faz qualquer colocação, pronto, realmente é a pessoa que ela pensou que era. Aí elas começam a insistir contigo. O que seria o ela me conhece? Só em te ver já sabe que, tipo, igual o policial, vê já sabe que ele tá devendo, alguma coisa ele tem. Elas também se encantam por ti, ou lá no trabalho onde tu vai, ela se encanta por te observar e saber o tipo de pessoa que tu é só em te ver. Aí quando tu começa com teus argumentos, aí vai começar já aquele grude, né? Aquela perseguição. Porque os argumentos, no caso meu, são fortes, são educados, mas bem fortes, profundos. Já o teu, essa tua explosão, dá motivo para elas continuar te perseguindo, no caso. Eu sei que você tem um compromisso, né? Logo mais você tem que ir para a igreja, né? Justo. Então eu vou, como diz o outro, eu vou te liberar aqui. Você aceita, depois a gente fazer um segundo momento sobre este assunto? Aceito, sim. Eu acho que nós temos muito a conversar porque eu acho que tu mexe mais com gente do que eu. Porque eu, por exemplo, eu tenho minhas salas de aula que hoje em dia é mais a criança. Então eu dou minhas aulas ali, as adultas que eu mexo é as equipes de trabalho, né? Então, mas ainda reside para mim. Mas eu considero que é menos do que você. Você, com a liderança na igreja, tu tá mais exposto. Tu tem rede social, não tem? Sim. Tem rede social, vai pro púlpito da igreja, faz o trabalho de evangelização, né? Treinamentos. Então, você tá na vitrine. Você tá na vitrine. Então, assim, eu acho que tu tem muito a contribuir comigo aqui. Antes de encerrar a conversa, aí que tu falou também, importante. Eu realmente estou em contato mais com as pessoas. A princípio eu pensei que não, mas só que sim, mais que você. Então isso ainda facilita mais para mim, para saber lidar com essas pessoas, né? Agora você fica preso na sala de aula e as mulheres ficam só te observando e vão e te atacam. Eu não, estou lidando com todas as pessoas, quando elas me atacam eu já sei como vou agir, como vou reagir. Então isso aí tem uma influência também. Eu já estava me despedindo, mas tem uma última pergunta que eu preciso fazer, aí você está liberado. Assim, eu já conversei com alguns homens, assim, em grupos, homens que têm essa situação em comum comigo, e eles dizem assim para mim, que elas percebem, porque existe uma cultura na sociedade assim, que todo homem baba ovo para a mulher. Eu vou só te dar uns exemplos aqui. Você pode observar no Facebook, no Instagram, uma mulher botou uma foto lá mais ou menos sensual, 300, 500 curtidas, 300 comentários lá elogiando ela, né? Isso mesmo. Todo homem, geralmente no ambiente de trabalho, na escola, onde ele estuda, em qualquer lugar, ele tem aquela postura assim. Parece que é cachorro no cio, né? Isso. Não pode ver como é que chama? Não pode ver um rabo de saia que dá com a língua de fora ali, já com aquele olhar de desejo. E eu não vou negar você, eu me tornei frio nesse aspecto. Eu sou frio, eu chego, não vou mentir pra você, eu já chego na escola, eu já entro com a cara ruim. Na hora que eu tiro o capacete, eu já tô com a cara ruim. Se eu passar por alguma delas ali, é muito comum, elas chegam e vai pra sala dos professores, né? Eu não vou pra sala de professor, meus treinos eu levo na mochila ou então fica no armário dentro da sala, pra mim não ir pra sala dos professores. E eu já passei, eu topar com uma bom dia. Bom dia ou boa tarde, já vou para a sala. Na hora do recreio eu não fico em sala de professor. Não dou conversa, não tem negócio. Vamos fazer um almoço domingo, vamos fazer isso assim. Não tem, eu não dou esse espaço. Tu falou alguma coisa aqui, me interrompeu. Agora eu tenho que tentar, porque eu faço toda uma elaboração. Mas assim... A pergunta que você ia fazer. Tá, assim... Toda essa situação... Pessoal, tivemos uma interrupção aqui, porque o meu amigo já está quase na hora dele ir embora aqui, mas assim, a pergunta é que eu sou uma pessoa fria, eu sou frio nesse aspecto. Eu não dou espaço, eu não fico olhando com olhar de desejo,
eu não fico dando em cima, eu não fico em rede social paparicando mulher. Então, alguns desses homens já disseram assim, que esse meu comportamento frio com as mulheres instiga elas. Então, pensa, não é a minha realidade, mas imaginemos assim, de repente eu estou numa escola que tem 10 professores homens lá. Eu estou numa escola agora que tem mais de 50 professores. Eu nem sei quantos homens tem lá, mas vamos imaginar assim, de 50, sei lá, tem 10 homens, né? Aí eu tenho essa minha postura. Certeza, os outros lá não. Os outros já é aquela coisa de estar ali massageando o ego, bajulando. Eu já vi casos em escola até que tem... não assim, de se tornar amantes. Eu, por exemplo, nessa escola nova que eu tô mesmo, eu já sei de um casal lá, uma vice-diretora com um professor que... Todos os dois casados, eles têm um caso. Todo mundo sabe já. Então assim, mas eu tenho uma postura... Aí eles disseram assim, que essa minha postura fria instiga. É o que eu ia te perguntar. Tu acha que isso faz algum sentido, assim? Eu fico sempre... Porra, eu só quero dar minha aula, eu só quero fazer o meu trabalho. Que diabos fica vindo esse tipo de coisa pra cima de mim? Assim, deveria... se eu não tô dando moral pra elas, eu não dou atenção pra elas, elas deviam nem lembrar que eu existo. Eu queria que tu comentasse se tu acha que isso tem a ver ou não. Olha, só complementando aí, realmente a mulher hoje ela tá acima de onde ela deveria estar, né? Ela tá subindo assim muitos degraus por influência de outras mulheres e também pelo erro de homens, igual você falou, né? A expressão baba-ovo, né? Fica ali admirando e mulher gosta de likes, né? De elogios e os homens fazem muito isso, passando na rua. Então isso aumenta o ego dela, aí entra todos esses problemas aí relacionais. Mas em relação a você, instiga sim. Os rapazes lá estão certos, os outros professores. Essa tua maneira assim de agir frio, aí que alimenta a vontade dela de te perseguir, de dar em cima e tudo mais. Porque se nós vivemos em sociedade, nós temos que estar interagindo com as pessoas. Então, as mulheres, elas gostam, muitas delas gostam de pessoas retraídas, homens sérios, homens que não olham ela nos olhos, abaixam o olhar. Isso aí vai instigar ela mesmo. Vai incentivar ela a te procurar. Agora, é aquele outro detalhe, né? Quando elas te procurarem, conforme a tua reação, tu vai estar incentivando ainda mais elas estar te perseguindo. Vai juntar um grupo de mulheres e tu vai continuar sofrendo. Então é o que eu falei, se você não pode com elas, junte-se a elas, entra no assunto, sorri, brinca. É melhor manipular, né? Isso, mas não dando aquele espaço falando que quer ficar com ela ou que quer alguma coisa, a não ser que você queira mesmo. Então, a princípio, a nossa conversa foi um pouco colocada, só que esses detalhes aí. Depois a gente continua aí para ter mais tempo, né, e falar mais compassadamente aí, perguntas e respostas. Tá bom, muito obrigado aí pela atenção, viu? Gostei muito aqui do diálogo. Outro dia a gente faz um segundo momento aí, tá bom? Certo.